Recentemente, Anne Awada, que afirma ter mantido relações sexuais com o jogador Neymar durante uma festa privada, declarou em suas redes sociais que não correria risco de engravidar porque urinou logo após o ato sexual. Aspas, quando você faz xixi logo em seguida, você não engravida. Eu não tô acreditando que eu tive que ler uma coisa dessa. Vamos saber mais sobre esse caso. Eu não tenho um adjetivo para isso. Desconcertante, com a nossa Daiane Oliveira aqui no plantão. Tô acreditando. Tudo bem? Toda a indústria de contraceptivos nesse momento deixou de existir, porque aparentemente Anne Awada sabe um jeito infalível de evitar a gravidez. É isso? Desculpa, você conseguiu não dar risada, eu não consigo. E eu ainda tô lendo o chat. Alguém já largou aqui um Darwin errou, tá, gente? Porque a gente tá falando até da teoria da evolução nesse momento, mas gente, o Eduardo Dias, nesse caso, Darwin errou. Em muitos casos, tá? Mas vamos, eu não vou nem entrar nesse assunto. Mandaram na caixinha de perguntas da Anne uma coisa que foi: menina, estou torcendo aqui para você ter um filho do Neymar. E aí, vamos lá, gente. Eu sei, o Meteoro não tem o perfil Léo Dias. Tá? A gente não tem o perfil Léo Dias. Por mais que o Léo Dias tenha feito uma entrevista muito boa com o Bolsonaro. Coisas que você nunca achou que você ia dizer. Sabe? Eu nunca, de fato, pensei que ele ia dizer. Léo Dias fez uma entrevista muito boa com o Bolsonaro. Mas fez, gente. E a gente falou muito do Léo Dias aqui, mas assim, o que choca não é saber, por exemplo, que o Neymar teria ido de helicóptero fazer uma festa com não sei quantas mulheres. Isso não interessa, pelo menos não a gente, né, enquanto comunicadores aqui. Mas me choca muito o que essa moça, que é uma das acompanhantes, ela está sendo tratada como modelo. Eu não sei se ela modela de verdade, eu sei que ela é uma acompanhante, ela é uma pessoa que trabalha como criadora de conteúdo para maiores de 18, né, a antiga atriz pornô, e também trabalha com a prostituição, a profissão mais antiga do mundo, e tá tudo certo. Quando surgiu a ideia de que Neymar estava nessa festa, ela começou a ser entrevistada por vários portais, ela está na linha de querer aparecer, sim. Tá, acho que tá tudo certo, você vende o seu produto ali, uma mercadoria. O problema é que quando ela foi questionada sobre não engravidar, ela disse: gente, mas não tem risco de que isso aconteça não, porque, olha, eu fiz xixi logo após a relação, então não tem risco de engravidar. Ela vai dizer isso. A gente tem ouvido que ela fala isso. Tem uma música da Adele atrás, a Adele geralmente bloqueia todas as monetização, tudo que acontece, né, quando tem uma musiquinha dela aparecendo, mas a gente vai deixar aqui, se por algum acaso você assistir esse vídeo e tiver bloqueado o vídeo da Anne, não tem problema, que a gente vai trazer aqui as aspas da Anne exatamente. E sabe o que a Anne fez, Ana? Ela fez agências de checagem de notícia ter que explicar que fazer xixi, urinar após relação sexual não é um método contraceptivo. Eu não tô com vergonha de falar isso não, inclusive com orientação de Sofia, a gente vai ter que falar sobre a importância da educação sexual. Não, isso é verdade. Eu tô rindo porque você falou, você sabe o que ela fez? E eu ia dizer, sim, xixi depois do sexo. Não, xixi, ela falou que fez xixi depois do sexo, mas o pior, ela fez agências de notícias que fazem checagem de notícias ter que desmentir essa informação que ela saiu dando. Isso é terrível. Não, a gente tá dando risada, assim, porque pra gente isso parece uma coisa... Parece muito absurdo, entende? Né? Quem tem qualquer tipo de noção e teve educação sexual e sabe o que tá falando, ouvir uma coisa dessas é completamente absurdo.
Mas absurdo mesmo é que alguém esteja falando isso e muita gente deve acreditar nisso, de fato, né? E aí é a parte assustadora e, já dando spoiler, né, do comentário antes do negócio, o motivo pelo qual, um dos motivos pelos quais a gente precisa de educação sexual nas escolas, tá? Não é para ensinar os seus filhos a fazerem sexo, é para ensinar este tipo de coisa, tá? Que isso aí não funciona, tá? E é a maior bobagem, porque, enfim, ninguém fala as coisas de verdade e fica acreditando nessas porcarias. Vamos lá? Vamos lá, né? Vamos ouvir o que essa moça fala. Coragem. Vou até desligar aqui minha musiquinha. Acabou o reggae. Acabou. Bora. Gente, fica tranquilo que assim, eu fiz xixi logo em seguida. E quando você faz xixi logo em seguida, você não engravida. Então, tipo assim, não tem essa possibilidade. Desculpa. O que é pior é que ela fala assim com uma tranquilidade, uma certeza assim, não, gente, fica tranquilo. Minha senhora... bom, eu ia dizer um negócio, mas não ia dizer, pensa um pouco, pra que existe anticoncepcional? Pra que existe DIU? Pra que existe camisinha? Se bastava fazer xixi. Ana, tem algumas coisas que me preocupam nisso aí. Não sei se... E aí a gente vai ter que, sim, gente, que entrar na educação sexual, tá, gente? Desculpa. Se houvesse o mínimo de educação sexual, de uma aula aí de biologia, uma aula de métodos contraceptivos, a gente já evitava ter tudo isso. Mas a gente também está falando de uma pessoa que mantém relacionamento com uma moça que é chamada agora moça do job, uma garota de programa, outras garotas de programa, nesse caso foram 2 meninas que estiveram com o Neymar de acordo com esta moça, sem nenhum tipo de prevenção, sem utilizar o preservativo, e a gente está falando de camisinha. Em uma entrevista, essa moça, Anne, ela acabou até comentando que o Neymar ele não utilizou a camisinha, o preservativo, ela inclusive falou exatamente assim a entrevista. Ele não usou, eu cogitei colocar como qualquer outra pessoa, a outra menina sequer cogitou colocar. Ele falou que não. Estou com isso aqui, que era um adesivo, e não sei se era um anticoncepcional masculino ou se é para não pegar ISTs. Eu, particularmente, não conheço nenhum inibidor de ISTs que seja um adesivo, não conheço. O que a gente tem na medicina e é divulgado, inclusive, o SUS fornece gratuitamente, são os métodos PrEP, que é a profilaxia pré-exposição, e o PEP, profilaxia pós-exposição, que são medicamentos que ajudam a prevenir infecções, né, ISTs, inclusive aí tem um coquetel contra, né, que ajuda para prevenir HIV. E a escolha vai, se você tiver aí uma exposição anterior, se você sabe que você vai fazer, né, o sexo sem proteção, é o PrEP, ou pós, se for posterior ao ato já ter acontecido, tem um período aí de uma janela, o ideal é que se procure esses locais em até 72 horas, quanto mais rápido possível, e é indicado para quem mantém relações sexuais sem camisinha. E é muito importante, como eu falei, o SUS fornece essa medicação, é disponibilizada em locais específicos, todo município tem que ter um local específico para fazer essa disponibilização. Procura aí no seu município onde é que tem, se precisar, você vai lá, mas também é importante a gente entender a dinâmica da prevenção, gente. A gente tem uma taxa de aumento de HIV crescendo entre alguns grupos, inclusive mulheres casadas, justamente pelo fato dos seus companheiros saírem aí, né, utilizando... geralmente, né, em relação a mulheres casadas heterossexuais, acontecem isso, né, heterocis. E os companheiros saem, né, gente, eu tenho um termo aqui que é muito chulo para este momento, porque a gente está no momento de educação sexual do Meteoro, mas eles não usam proteção. Em 2023, inclusive, os casos de aumento de HIV aumentaram
de 4,5% em relação a 2022. Foi totalizado em 2023 no Brasil quase 47 mil novos registros. No momento, inclusive, a gente precisa analisar que muitas pessoas descobrem que estão com o HIV, com o vírus, quando vão fazer um procedimento médico como a cirurgia, no caso de gestantes. Muitas pessoas, inclusive, vivem anos sem saber da contaminação. É importante que a gente volte a ter uma atenção para isso, cuidados básicos como o uso da camisinha. E eu realmente acredito que a gente está atravessando um momento em que as pessoas não estão nem um pouco preocupadas mais com a utilização de métodos contraceptivos e camisinha por causa de um pensamento de que nada, né, que está tudo certo, gente, é só tomar um remédio depois, ou que está muito fácil pegar o coquetel todo mês ali, e a vida é muito tranquila. E, gente, eu já falei isso, inclusive, entre meus amigos, tá, Ana? Eu sinto falta daqueles livros de biologia que mostrava a IST, que na época era chamada de DST ainda, e tinha ali, né, a foto de várias infecções, né, fotos bem bizarras, assim, de vários negocinhos, assim, sabe? Bem bizarro mesmo. Porque aquilo ali dá medo. Você diz, não quero isso aqui, aí você não se expõe. Hoje em dia, a galera tá achando que tá tudo lindo, tá tudo certo, e, gente... Por gentileza, tá? Eu vou te pedir, a gente já ouviu o vídeo da moça, eu vou te pedir para colocar só a matéria do G1 de checagem, por favor. Porque, como eu estou falando, a gente está levando isso a sério porque chegou ao ponto de fazerem isso aqui, de a gente precisar transformar em jornalismo sério o que foi dito por essa moça. Mostrar, inclusive, que não funciona, e eu acho que é o principal ponto, não funciona você fazer, né, a relação, você fazer xixi após a relação com um objetivo específico contraceptivo, indicado pelos especialistas, pelos médicos, que se faça assim o xixi, que se esvazie a bexiga após as relações sexuais. Isso pode diminuir o risco de infecção urinária. Tem uma outra lógica em relação a isso, mas existe. Aí eu vou te pedindo para me passar a matéria, que no final da matéria tem aí 500 mil... tem todos os métodos contraceptivos aí que as pessoas podem utilizar. A pílula, inclusive, não é o método mais eficaz. Tem uma criança aqui chamada Nala Dandara, que ela nasceu comigo tomando anticoncepcional. E na maternidade, inclusive, conheço várias crianças, inclusive a criança do Dio, tinha a criança, sabe, tinham várias crianças assim que... eu conheço a criança da pílula do dia seguinte, eu conheço a criança da injeção. Vários métodos contraceptivos podem falhar, inclusive, gente. A camisinha é o melhor método deles, vamos lá. Então, aqui temos a pílula, o adesivo, o anel vaginal, a injeção, DIU hormonal, implante subdérmico, temos o DIU de cobre, o DIU de prata, camisinha masculina, camisinha feminina, tabelinha, que também não é o método mais aconselhado, inclusive, por gentileza. Temperatura basal, também é um método que as pessoas utilizam com muita frequência, o coito interrompido, que eu não preciso nem dizer que é quando a pessoa, né, não tem ali a ejaculação lá, né? Lactação, pílula do dia seguinte, que também deve ser evitado o máximo possível, e só utilizar naqueles momentos que é extremamente necessário pela quantidade de hormônio no corpo, e a laqueadura, que aí é se chama, né, estrangulamento, que são os métodos que, de fato, podem ser utilizados como contraceptivos, e nenhum deles aqui a gente está falando de xixi, e dentre eles, inclusive, a gente está falando de métodos não seguros, que não são tratados pela ciência, tá, gente? Precisamos entender que o melhor método contraceptivo aí, de fato, também é um método em relação com ISTs, né, que evita também os ISTs, que é a camisinha masculina, a camisinha feminina, e ponto. Temos os outros métodos como DIU, como a injeção, o anticoncepcional, o adesivo, que são hormônios que impedem a gravidez, mas que não são eficazes aí para combater, para prevenir as ISTs, e é necessário que a gente lembre que são muitas ISTs, e a gente não precisa ficar exposto aí por uma noite de prazer, né? Ou, nesse caso, a Anne se expôs por 20 mil reais, né? Delicado. Acho que a vida vale muito mais também do que isso. Enfim, né, Ana? E estamos aqui falando muito sério de métodos contraceptivos por causa da moça que o Neymar resolveu ficar e foi para mídia falar sobre métodos, sobre a relação sexual, que ela, inclusive, disse que durou muito pouco. Desculpa, tinha que falar isso.
eu tô tentando manter a seriedade aqui. A primeira coisa, sim, é bom a gente lembrar que, de fato, vamos reforçar isso, não fazer xixi depois não é método contraceptivo, não previne gravidez, tá? Né, dizem que ajuda a prevenir infecção urinária. Infecção urinária e gravidez são duas coisas bem diferentes. E também não previne realmente, né? Eu ia falar doenças sexualmente transmissíveis, que a gente aprendeu esse termo, né? Mas não previne qualquer outra doença. IST agora. Tipo. IST. E é assustador pensar mesmo, né? Que pessoas acreditem nisso, que falta tanta informação e especialmente, né, aí são duas desinformações em uma. Primeiro, achar que é um método contraceptivo e segundo, achar que não tem que se preocupar com IST. Então, vale lembrar isso, vale de novo lembrar a necessidade absoluta da educação sexual nas escolas, de novo, que é não apenas uma forma de proteger, né, a população, mas também de proteger crianças e adolescentes no caso de abusos também, tá? Muitas vezes a não educação sexual permite, né, que uma criança e adolescente não reconheça abusos e por isso não denuncia. Aliás, é o grande motivo pelo qual a educação sexual é cada vez mais rejeitada nas escolas, né? E veja, só tem desvantagem de você não falar abertamente, né, sobre sexo e sobre vida sexual, porque deixa todo mundo exposto, né, aos perigos da desinformação e aos perigos também de doenças, enfim, e a própria autonomia do corpo, né, no caso de uma gravidez indesejada, né. A outra questão, a questão aí enfim, aí tem a ver com o caso, né, especificamente, e essa questão, enfim, não vou entrar na coisa do Neymar toda, assim, porque nem vale a pena, né, mas como a própria vida da mulher, né, que tá em relação a um cara como esse, assim, é colocada como nada, né, e essa eu acho que é a parte mais triste, assim, né. E outra coisa que eu ia lembrar também, tá? Nenhum método contraceptivo é 100%, tá? Como a Dai tava lembrando aí, né? A Dai que tem uma filha do anticoncepcional, né? Nenhum método é 100%. O ideal é que você combine métodos e não se esqueça, de novo, que você não está só tentando prevenir uma gravidez, mas você também está tentando prevenir ISTs, tá? Então, compensa você prestar um pouquinho mais atenção e não ouvir as palavras de Anne Awada. Porque eu acho que ela não é uma fonte confiável para isso. Desculpa, gente, eu não consigo. Então, Ana, a gente ia ter um clube do fim, tá? Que era o Neymar fake, o sósia do Neymar, mas a gente levou isso para um lado tão sério que eu acho que nem precisa mostrar o sósia do Neymar, porque ele viajou, passeou de helicóptero dizendo que era o Neymar, e até surge a história de que será que realmente a Anne esteve com o Neymar, ou será que esteve com o sósia do Neymar? Mas vamos deixar isso para um outro capítulo, não, tá? Tá bom, mas é um questionamento aí que me levanta aí também, assim, fala, cara, até onde vão as pessoas, né? É possível que nem fosse o Neymar. Agora, eu também ia trazer um outro negócio que eu tava lendo hoje à tarde, uma discussão sobre uma outra menina ter pego, enfim, os líquidos, né? Eu não vou entrar nesses detalhes, e tentado fazer uma auto-inseminação, alguma coisa assim. E, cara, o que tá acontecendo? Eu pergunto a mesma coisa, o que é que tá acontecendo com esse mundo? Eu não sei não, tá? Desculpa, o Yakado tá falando, eu sei, a gente tá imaginando ela engravidar do sósia do Neymar. Eu não sei, era isso que eu ia falar. Eu não sei o que é pior. Eu não sei o que é pior. Olha, mas olha que aí, gente, eu juro que eu nunca pensei em falar isso,
Mas eu por falar em voz alta, pelo menos o Neymar não é o Pelé, tá? Ele sai assumindo os filhos dele. Vamos pensar em positivo, tá? Teve filho, registrou, assumiu, entendeu? Tirando uma menina aí que tá lutando pelo DNA, o resto ele assumiu, né? Pelé não assumiu o filho, não. Enfim, tem muita gente aí que não assume também, não paga aflição. Gente, eu nunca pensei que eu ia ter uma justificativa positiva pro Neymar na vida. Não, imposto de renda ele não assume mesmo. Imposto de renda. Assume mais o filho do que imposto de renda. Ai, gente, socorro. Ficamos por aqui, Dai. É melhor a gente ficar por aqui, Ana. Esse corte tá ficando cada vez mais esquisito. E, por favor, pela milionésima vez, não fazer xixi depois do sexo não previne gravidez, nem ISTs. Muito obrigada. A gente se vê para mais coisas depois do intervalo. Sei lá, eu perdi completamente o rumo. Um beijo, gente. Já voltamos.